Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Selena e você está no Orácula, o seu canal de consultas interativas com tarô aqui no YouTube. Gente, a pergunta que a gente vai trazer para o tarô hoje é a seguinte: esse crush tem futuro? A gente vai perguntar aqui para as cartas hoje se esse crush que está aí se desenrolando, esse paquera, esse climinha, se isso aí tem chance de sair alguma coisa ou se não tem, se é melhor sair para outra, partir para a próxima, né? Hoje a gente vai ficar sabendo disso aqui com as cartas, ok? Gente, eu só queria dar um aviso rápido antes de começar as tiragens mesmo. É por causa que a gente está no mês dos namorados e eu resolvi trazer uma tiragem especial para todos vocês que acompanham aqui o Oráculo no dia 12 de junho. No dia 12 de junho, gente, vai ter uma tiragem especial de Templo de Afrodite aqui no canal. E essa tiragem ela é bem legal, ela é um pouco mais complexa, é mais completa, assim. Ela vai dar um panorama geral da sua relação, ou da sua relação que tá para acontecer, como se fosse essa coisa que a gente vai analisar aqui hoje mesmo, né? É uma coisa que está ali no início, que pode ser que aconteça ou não. A tiragem vai dar um panorama geral dos sentimentos, dos pensamentos da pessoa. Vocês vão ficar sabendo de tudo, ok, gente? Muito bem, ok. Então, vamos já começar a nos concentrar aqui em qual pedrinha que a gente vai escolher. Temos 3 pedrinhas aqui, 3 opções. Você pode agora, então, se concentrar e escolher entre a pedrinha número 1, que é o citrino, a pedrinha número 2, que é a água marinha, ou a pedrinha número 3, que é a ametista. Pode se concentrar, tirar qualquer pensamento, qualquer preocupação da cabeça para conseguir se concentrar melhor, se conectar melhor. Pode pausar o vídeo se quiser, tá, gente? Ok, vamos então dar início, né, gente? A pedrinha, a primeira opção, que é o citrino. Gente, então vamos pensar aí nessa pessoa, vamos mentalizar essa pessoa que você tem em mente, concentrar nela e perguntar aqui pro tarô se esse crush tem futuro. O que tá para acontecer com essa pessoa aí, se tem futuro, se você vai gostar, ou se é melhor partir para a próxima. Vamos aí, turminha do citrino, pensa direitinho, concentra, coloca sua energia aqui nas cartas, ok? Vamos pensando aí. Esse crush tem futuro? O que as cartas têm para dizer para mim? Esse crush tem futuro ou não tem? Vamos ver o que tem para dizer, então. O que essas cartas têm para dizer? Ok. Olha o que a gente tem aqui. 6 de ouros, 7 de ouros, temperança, os enamorados, 4 de ouros e 10 de espadas. Ok, gente. Olha, tem futuro? Tem uma coisa para acontecer aí, com certeza. A gente vê aqui como se fosse uma historinha contando entre os 6 de ouros e os 7 de ouros, que provavelmente a situação atual com essa pessoa, eu acredito que muitas pessoas aí do citrino, elas sentem que tá rolando assim uma situação de troca que talvez não esteja parecendo muito equilibrada para vocês não, viu? Realmente, assim, é como se você sentisse, o Seis de Ouros, ele fala muito a respeito disso, assim. Ele fala de uma sensação de que, assim, talvez você tá doando mais de você do que você tá recebendo nessa relação, nessa interação com essa pessoa. Eu acredito que você não tá muito satisfeita, assim, com isso, justamente porque você sente que talvez você tá dando mais energia, tá dando mais atenção nisso aí do que essa outra pessoa, né? Você sente que você está dando energia demais. Tanto é isso que a gente tem o 7 de ouros aqui, que é a pessoa ali esperando para ver se vai sair alguma coisa daquilo ali. E às vezes achando assim, você tá nessa situação achando que tá demorando demais a acontecer alguma coisa nisso tudo, né? Tá demorando muito assim, não parece que tá sendo uma coisa tão satisfatória para você. Vem a temperança aqui, a carta da temperança,
justamente reforçando essa ideia da espera, da demora, porque eu acredito que essa pessoa em questão, eu acho que ela tá interessada sim, mas é uma pessoa que pondera demais, assim, se ela quer mesmo aquilo ou não, ela fica ali medindo os prós e os contras da situação, ela fica vendo, eu diria assim, eu consigo enxergar nessa tiragem que a temperança me fala de uma pessoa um pouco que demora a tomar uma atitude, mas justamente por ser uma pessoa assim meio perfeccionista, sabe? A impressão que dá, se não tiver tudo no lugar, tudo certinho, essa pessoa não parte para ação, né? E eu acredito que sai alguma coisa assim disso tudo, mas justamente por causa dessas duas cartas aqui, vai demorar mais do que você está imaginando, viu? Essas duas cartas remetem à lentidão, assim, um processo assim um pouco mais lento. Mas a gente tem aqui, ó, os enamorados, né? Eu acredito que sim, vai ter um encontro assim entre vocês dois, assim, vai ter um desenvolvimento de algo romântico, assim, sentimentos muito legais. E eu acredito que apesar dessa demora, provavelmente vai ser uma coisa bacana, uma coisa significativa para ambos. Com sentimentos envolvidos, romantismo, vai ter muita. Vocês vão viver momentos legais ainda, assim. Os enamorados vivem aqui falando que apesar assim de que talvez leve mais tempo assim, né, do que você está imaginando, exista sim a possibilidade de acontecer alguma coisa entre vocês dois. A gente tem aqui o 4 de ouros e o 10 de espadas. Eu acredito justamente assim falando a respeito de duas situações assim que me aparecem mais como conselho mesmo, falando a respeito de como lidar com isso tudo, né? O 4 de ouros, ele fala muito de uma sensação de apego, de um pensamento até obsessivo assim em cima de uma ideia, né? Eu acredito que essa carta tá falando aqui para você desencanar um pouco desse processo todo, sabe? Que eu acredito que você tá muito assim apegada a essa ideia, de que se vai sair alguma coisa disso ou não, assim, você acaba ficando meio paralisada nesse estado mental. E é justamente isso que o tarot tá falando assim para você evitar, sabe? Porque no fim do dia, esse é o tipo de atitude que, com certeza, pelas cartas que saíram, eu não acredito que vai interferir. Essa sua atitude não deve interferir nisso tudo que está para acontecer. Mas é uma atitude que não é legal para você mesma, né? É uma atitude, assim, que traz muita essa sensação de apego, assim, de não deixar a coisa fluir, né? E é justamente uma coisa, assim, que o tarot tá falando para você evitar essa atitude, né? E evitar também a atitude do 10 de espadas, né? É uma carta assim, toda vez que sai o pessoal fica muito preocupado, mas calma que eu já explico assim. O 10 de espadas, ele fala de um momento ali que algum problema na vida da pessoa acabou, por bem ou por mal. E via de regra um término assim, um término que traz uma grande ruptura, né? Nesse caso, ele está te aconselhando justamente a não ter pressa para acabar com essa situação toda que você está sentindo assim que está demorando, dá resultado, né? Não tenha pressa, sabe? Deixa a coisa fluir do jeito que ela é. Não precisa de ter pressa, tipo assim, de bater o martelo a respeito disso, assim. Ele me fala justamente para você deixar fluir a situação, porque tá para sair sim alguma coisa. Essa história assim traz aqui nessa situação dos enamorados, que me mostra que com certeza vocês têm coisas muito legais para viver à frente, né? Mas justamente o tarot fala para você desapegar um pouco, deixa fluir, deixa a coisa correr no ritmo dela mesma, assim, que vai tudo se resolver, tá certo? Ok, gente, essa foi a leitura para o pessoal do Citrino. Tudo de bom para vocês, viu? Espero que dê tudo certo aí. Vamos então passar aqui para a segunda opção, que é da pedrinha da água marinha. Ok, turminha da água marinha, começa a se concentrar nesse fulaninho, nessa fulaninha que vocês estão aí em mente. Pensa aí nessa pessoa e vamos perguntar aqui, traz a sua dúvida aqui para as cartas. Esse crush tem futuro? O que tá para sair disso tudo aqui? Esse crush tem futuro? Vamos lá, tarô, mostra tudo pra gente, não esconde nada. Esse crush tem futuro?
Vamos ver então o que as cartas têm para dizer. Se esse crush tem futuro ou não. Vamos ver então o que as cartas dizem aqui pro pessoal da ametista. Olha, a gente tem 8 de espadas, sacerdotisa, o mago, o 9 de espadas, 5 de paus e 3 de paus. Ok. Gente, eu vejo aqui que essa situação eu acredito que vocês estão sentindo assim que essa situação não está indo para frente, né? Eu digo justamente por causa da sacerdotisa e do 8 de espadas. Essas duas cartas aqui, de certa forma, elas falam um pouco a respeito de falta de ação. E eu acredito que vocês estão se vendo assim, sem possibilidade de fazer muita coisa a respeito dessa situação, desse crush, né? Provavelmente tem coisas nessa situação assim, tem alguma coisa nessa relação que vocês estão vivendo, nesse processo de conhecer essa pessoa, que vocês sentem que tem coisas que não estão sendo ditas. Talvez essa pessoa, vocês estão desconfiados que essa pessoa está escondendo alguma coisa de vocês, né? E eu acredito que vocês também estão meio assim pensando se essa pessoa não tá parecendo que essa pessoa está manipulando vocês de alguma forma, né? Eu acredito que é uma pessoa que se mostra assim, muito legal, muito bacana, muito incrível, é o fodão, né? É uma pessoa que vai ali, pode tudo, né? Faz tudo, faz e acontece, né? Só que tem que essa situação toda tá trazendo preocupação pra vocês. Vocês ficam assim muito encabuladas, assim, pensando, gente, o que é isso? Eu não tô entendendo o que sai disso aí, não tô entendendo se tem futuro, se dá fruto isso mesmo, né? Eu vejo assim então que vocês estão se sentindo meio de pés e mãos atadas nessa situação toda, porque vocês estão desconfiadas que essa pessoa está escondendo alguma coisa, vocês desconfiam que essa pessoa aí, olha, tipo assim, às vezes parece que a pessoa tá fazendo até muita propaganda dela mesma, assim, mas não. É como se a pessoa falasse muito e não cumpre, né? Tipo, eu acredito que essa pessoa dá de entender que tem mundos e fundos ali pra acontecer, mas nada acontece mesmo, né? Eu sinto que vocês estão se sentindo assim, vocês estão meio apreensivas mesmo, porque vocês estão meio com receio de que tem caroço nesse angu, né? E vocês estão meio encabulados com isso. A verdade é que o tarô me mostra aqui que essa situação de vocês não tá mostrando, pelo menos por agora, não tá mostrando assim um desenrolar muito fluido assim para ter um encontro, alguma coisa, alguma relação mesmo não, viu? Eu espero que vocês não fiquem com raiva de mim, viu, gente? Porque eu prefiro dar a notícia pra vocês mesmo, que não seja a melhor notícia do mundo, do que vocês irem lá na situação e quebrar a cara, né? Eu acho melhor no fim das contas, né, gente? Eu vejo que é uma situação que talvez exista a possibilidade de ter alguma coisa meio escondida aí mesmo, e eu não tenho certeza se essa pessoa é 100% confiável. Pode ser, por causa aqui do jeito que apareceu essa carta aqui, o mago, pode ser que não é que essa pessoa não seja uma pessoa de confiança, mas nesse momento atual dela, ela não te passa tanta confiança, sabe? Talvez pelas atitudes dela, talvez pelo jeito que ela conversa, e isso realmente está te trazendo muita preocupação. O tarô diz aqui, ele traz aqui um conselho para vocês, que é o seguinte: evita qualquer possibilidade assim de chegar e falar as coisas na lata, não procura tirar satisfação, não procura, por exemplo, né? Eu acho que tá bem clara aqui a imagem aqui para vocês. Não procura briga, sabe? Não procura discussão. Não procura saber a verdade a qualquer custo. Eu acredito que ele tá dando esse conselho aqui justamente porque não vai valer a pena, provavelmente não vai ser um negócio legal. E essa carta aqui, o 3 de paus, bom, aqui tem uma figura, né, olhando pra frente, aqui na frente aqui tem uns barquinhos, tá bem pequenininho, não sei se vai dar pra ver, mas é como se fosse uma pessoa pensando assim em empreendimentos futuros, é como se ela tivesse à frente de um mar cheio de peixes, sabe? Eu acho que o conselho do tarô aqui pra você é justamente assim, olhar as várias possibilidades que você tem à sua volta, assim, porque provavelmente tem mais gente ao seu redor
que é gente interessante, é gente bacana, é possível de acontecer alguma coisa muito legal ali pra você, né? E o tarot tá justamente te aconselhando assim, tá te falando assim, olha em volta, dá uma olhada em volta, assim, se você tá se sentindo inseguro em relação a essa pessoa, se você tá com o pé atrás, pensando que tem alguma coisa ali escondida, assim, não precisa gastar toda a sua energia nisso, sabe? Ele não tá nem falando pra você deixar de investir nisso aqui, mas ele tá falando justamente pra você não apostar suas fichas todas numa pessoa só, né? Porque se é um crush, eu acredito que não tem relacionamento, não tem compromisso, né? Então, o conselho do tarô é justamente isso, divida a sua energia aí, sua atenção, olha um pouquinho em volta, mal não vai fazer, tá certo, gente? Eu acredito que é esse que é o conselho para vocês hoje, o pessoal da Água Marinha. Espero que tenha ajudado para esclarecer aí um pouquinho a situação, viu, gente? E é isso, a gente tem que sempre acreditar na nossa intuição também, né? É sempre legal. Vamos passar agora para a última leitura, que é a da ametista. Mas é isso, gente. Às vezes o tarô fala pra gente acreditar na nossa intuição, né? A gente tem um instinto que a gente não pode ignorar. Todo mundo tem, né? Ok. Vamos então, turminha da ametista. Vamos nos concentrar aí. Concentra aí. Traz o fulaninho ou a fulaninha à mente. Pensa aí nessa pessoa e vamos perguntar. Traz sua pergunta aqui pra carta. Esse crush tem futuro? O que o tarô tem pra me dizer? Esse crush aí tem futuro? Isso aí vai dar fruto? Esse crush tem futuro? Mais duas cartinhas. Ok. Vamos lá então. O que as cartas têm pra dizer? Ok. Esse crush tem futuro? Tem sim. Tem alguma coisa saindo daí. Vamos ver se é exatamente isso que você está procurando, né? Aqui a gente tem, ó, Pajem de espadas, As de paus, Seis de ouros, Morte, Justiça e Rei de paus. Ok. Gente, é o seguinte, eu tô vendo aqui que o pessoal da ametista, vocês estão lidando com uma pessoa que talvez vocês estão sentindo que essa pessoa de duas uma. Ou vocês acham que essa pessoa tá aí, tá conversando com vocês, e ela é boa de papo, provavelmente vocês têm uma comunicação bem legal, assim, mas você fica meio desconfiada, pensando assim, será que tem algum tipo de sentimento? Será que tem algum tipo de interesse, né? Eu acredito que é uma pessoa que é muito interessada em conversar com você. Provavelmente vocês gostam de se comunicar bastante e tal, mas você fica meio na dúvida, né? Se essa pessoa assim tá interessada em algo mais ou não, né? Porque às vezes fica parecendo que não tem muito envolvimento dela ali, né? Pode ser isso, pode ser que algumas pessoas aí, algumas pessoas da turminha da ametista também pensem que essa pessoa com quem vocês estão lidando é meio imatura, talvez uma pessoa ali um pouquinho que tá com interesses diferentes de você, assim, no momento, né? Mas então, vocês estão se perguntando, né? Se essa pessoa tem interesse mesmo ou não, se ela tá querendo mesmo só conversar ou não, né? Gente, interesse? Tem bastante, viu? Bastante. Essa carta aqui, ela fala muito assim da vontade, assim, da atração, do desejo, assim, da vontade. A pessoa tá interessada, ela tá bastante interessada. Embora o primeiro contato dessa pessoa, assim, é mais na base da conversa mesmo. E provavelmente se desenvolver alguma coisa entre vocês dois, a conversa vai continuar sendo uma coisa muito importante, viu? Entre vocês. Levando-se em conta que abriu aqui com Pajem de espadas, e espadas é o naipe da comunicação, assim, do contato, da conversa, né? Tá para acontecer sim algo entre vocês, vocês estão para desenvolver alguma coisinha assim um pouco mais, que vai trazer um pouco mais de equilíbrio, provavelmente você vai sentir mais o interesse dessa pessoa, né? Tá para se desenvolver algo nesse sentido, né?
que é algo que vai trazer uma transformação bem legal, assim, na área do relacionamento na sua vida, né? Nesse aspecto dos relacionamentos, porque a morte, ela vem aqui falando justamente, assim, do fim de um ciclo, sabe? Eu acredito que alguns de vocês já tem um tempo, assim, que isso não se relaciona mais intimamente com alguém, né? E a morte vem falando, a morte logo depois aqui do Seis de Ouros, o Seis de Ouros fala dessa troca, assim, de um contato, assim, de uma interação maior, né, entre vocês dois surgindo, né, e a morte vem trazendo justamente essa ideia, assim, olha, vai terminar um ciclo que a leitura aqui me remete que é um ciclo, assim, de que você vem, assim, provavelmente muitos de vocês aqui da Ametista vêm de não se relacionar, assim, com mais intimidade com alguém, né, eu acredito que tá para sair sim. Se vai ser uma coisa mais séria, se vai ser uma coisa mais compromissada, eu acredito que vai depender de vocês, vai depender de como vocês vão dirigindo isso tudo na vida de vocês, né? Agora, como conselho, ele me fala que o tarô traz aqui para vocês agir assim, é como se ele estivesse falando, é para vocês agirem como a justiça e agir como o rei de paus. A justiça, o que ela fala como conselho? Ela fala para vocês assim, pelo menos a princípio, não vai com muita sede ao pote, sabe? Procura abordar essa situação toda, pelo menos agora, com um pouquinho mais de frieza, com um pouquinho assim, mais de cabeça fria, deixa a sua mente observar isso tudo de forma mais clara, assim, pelo menos a princípio, não precisa chegar assim, tipo, se envolvendo 100%, não deixa os seus sentimentos tomarem conta, entende? Da situação, pelo menos não agora, viu? Ele fala muito assim de observar a coisa assim com um pouquinho mais de frieza, com um pouquinho mais de pé no chão, vai experimentando a água assim aos pouquinhos, sabe? Vai testando a água aos poucos. E o rei de paus, ele me fala, ele reforça um pouco, viu, gente, essa ideia de ir fazendo as coisas assim. Eu sei que você tá com vontade, você quer. O rei fala muito disso, assim, da vontade, da atração, da vontade, ele é como se, vocês podem ver aqui, né, que a figura do rei é interessante, esse rei, que é como se ele estivesse quase levantando aqui desse trono e indo saindo por aqui fazendo alguma coisa, né? Ele fala muito desse ímpeto, né, desse impulso de fazer algo. Mas qual que é o diferencial do rei de paus? Ele nunca faz isso sem pensar. Ele tem muito impulso dentro dele, muita vontade de fazer e acontecer e causar, mas ele sempre pensa muito antes de fazer o que ele tem que fazer. Quando ele faz, ele já está decidido, ele já sabe exatamente o plano dele, viu? Então o conselho é justamente isso. Você quer demonstrar seu interesse? Demonstre. Mas tenha pé no chão, tenha frieza e não deixa o impulso cegar o seu raciocínio, viu? Não deixa o impulso assim passar na frente do seu raciocínio, do seu pensamento, daquilo que você vai ver que é melhor de se fazer na situação. Porque, com certeza, viu, gente, tem algo legal para se desenvolver. Não se preocupe se essa pessoa parece assim que tá meio desinteressada, tá meio fria, é mais o jeito dela e provavelmente, que nem eu disse mais na frente, desenvolvendo qualquer coisa entre vocês, a conversa ainda vai ser algo bem importante assim entre vocês, viu? Ok, gente? Essa foi a tiragem aqui para Ametista. Eu espero que tenha sido bacana aí para vocês, que tenha sido legal para esclarecer alguma coisa. Gente, se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês curtir, deixar o seu joinha, deixa um comentário assim com sugestão para os próximos temas. E se vocês conhecerem alguém que gosta de tarô também, compartilha o vídeo, manda para ele, porque pode ser, né, que a pessoa se interesse também pelo tema aqui, né? Então é isso, gente. Fiquem na paz, fiquem na luz e até a próxima. Tchau, tchau.